Olá, hoje acabamos de ter um pico de luz aqui na cidade seropédica. Começar a nossa live, nossa simples reflexão, né? Temos algumas considerações aqui a tecer, a contribuir. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao canal Reflexões e Caminho. Depois de um longo período sem qualquer manifestação, postagem, são 10 horas e 3 minutos. O nosso programa não é extenso, assim espero. É algo realmente bem simples de se fazer. Bom dia, Luiziene. Bom estar com você aí, né? Luiziene é uma irmã sempre nos acompanhando, né? A gente vai fazer algumas considerações sobre diversas perguntas que eu tenho recebido já há algum tempo, né? Eu estou com equipamento improvisado, o meu computador não está funcionando, eu estou pelo celular por conta de um pico de luz, uma falta de luz, né? Que voltou às 10 horas da manhã, né? E a ideia hoje é responder a algumas perguntas que direcionaram para a gente, pessoas que acreditam e acompanham o nosso trabalho, certo? Boa parte dessas perguntas são sobre até a pandemia do coronavírus, o momento que nós vivemos hoje, embora tenha uma diversidade bem legal de perguntas, vamos tentar responder o máximo dos questionamentos que foram aqui apontados, né? Você que acompanha o nosso canal sabe que a gente não é muito é adepto de tecnologias e recursos, a gente se foca mais em conteúdo, em praticidade e, claro, tendo sempre o olhar fundamentalmente voltado para a codificação dos espíritos superiores, a nossa melhor referência aqui. Então, a ideia é dedicar os próximos 40 minutos ao esclarecimento de perguntas que direcionaram para a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, pela página no Facebook de Reflexões e Caminho, né? E que perguntam para nós em diversos momentos. Perfeito? E se alguém tiver alguma dúvida aí nesse momento de transmissão, pode escrever que eu vou tentar pegar aqui. Se eu não responder logo hoje, depois eu dou um jeito de responder as questões que surgirem. Eu não tenho o objetivo de ter aqui nessa hora muitas pessoas assistindo, não divulguei largamente, né? Falei só com algumas pessoas, porque o objetivo maior é deixar esse vídeo gravado com as respostas para as perguntas que me encaminharam. Então vai ficar aí, né? Bom, começo dizendo da razão de não estar postando vídeo. Nem todos sabem, eu sou professor, né? E professor tem trabalhado remotamente em ensino continuado emergencial e prepara a aula e fica à disposição do aluno diante do computador. Isso tudo tem me levado a uma carga horária ainda maior do que eu já tinha em termos de trabalho profissional. Por isso eu não tenho tempo, não tenho tido tempo de gravar vídeo. Eu já sou quase que obrigado a gravar vídeo em horários alternativos por conta de ruídos de via pública, né? Aqui já passou o carro do ovo, o carro do pão, o carro do detergente, né? Já passou as pessoas cantando aqui hino de futebol, tá? As pessoas tocando a vida como podem, como merecem, como devem e como gostam de fazer. Tem todo o direito. Só que é, atrapalha às vezes algumas das nossas atividades, né? Então vamos lá. Essa é a razão de não ter publicado vídeo, não ter postado conteúdo
voltado aí à proposta do nosso canal Reflexões e Caminho. Quem nós somos e quem nós devemos ser. Claro que sem pretensões minhas, né, de dizer quem deve ser o quê. É aquilo que o nosso mestre, Jesus, nos orienta nos seus evangelhos, como grande articulador, gestor da codificação espírita. É isso que ele espera da gente, nos reconhecermos de uma forma e, a partir desse autorreconhecimento, buscarmos condições para atingirmos um patamar melhor. Isso é o que a gente pode considerar como a reforma íntima. Não é verdade? Carlinhos, meu amigo, bom estar com você novamente aqui. Tá? Um grande abraço para você, para Luanda, sua mãe, seu pai, sua irmã, todo o pessoal aí da nossa espetacular Volta Redonda, que falarei sobre o trabalho de Volta Redonda aí. Tem perguntas sobre Volta Redonda, tá? O trabalho que a nossa queridíssima Lúcia Gomes, ela realiza na cidade de Volta Redonda, no sul do estado do Rio de Janeiro. Tem perguntas aí falando sobre que envolvem bastante o trabalho que a nossa Lúcia faz. Beleza? Então vamos lá, vamos começar fazendo algumas considerações sobre a pandemia, né? Eu tenho um costume, né? Ou talvez um mau costume, um bom costume, não sei, de ver em vídeos no próprio YouTube, aqueles futurólogos de plantão, sabe? O que que vai acontecer, Rosane, Dona Rosane, tudo bem? O que que vai acontecer no ano seguinte, né? Então eu sempre assisto, porque eu anoto, faço umas anotações, parece até que eu sou meio desocupado. E não é. É para momentos como esse que eu tenho base para fazer alguns argumentos. Isso é uma forma de pesquisa, isso é pesquisa, sabe? Então em 2019 eu sentei e eu comecei a assistir esses vídeos desses futurólogos aí. Quem rege o ano, tudo bem, essas são suas filosofias, suas crenças, muito digno de respeito. Isso não é meu objetivo, né? É, mas o que que acontecerá em termos de política, em termos de avanços tecnológicos? Eu procuro ver e depois, no final do ano, eu faço um comparativo. Então, em 2019 eu fiz isso. Eu vi aproximadamente 47 vídeos, né, alguns muito difíceis de assistir, 47 vídeos desses futurólogos, né? O que aconteceria em 2020? Claro, foi muito falado de morte de artista, separação de artista e coisas desse gênero, né? E ninguém falou que viria uma pandemia, sabe? Falando que teria conflitos armados, pessoas iam morrer, presidentes iriam, né, falar isso ou aquilo, né? E ninguém desses 47 comentou que viria uma grande desordem de nível global que afetaria a economia de uma forma inimaginada nos últimos 100 anos, sabe? Ninguém sabia, ninguém ponderou isso, né? Isso é digno de nota, porque leva para a gente uma reflexão, né? E Kardec ele se preocupava muito com isso, com essa questão de previsão do futuro, né? O que que a gente merece saber, né? E mais, como a gente se preparar para o futuro de acordo com as nossas escolhas atuais. Por isso que eu faço esse trabalho de pesquisa de comparativo, sabe? E hoje a gente está aqui comprovando isso, porque já tem futurólogos falando de 2021. E esses futurólogos que estão falando de 2021 estão, quase todos que eu já pude ver, em desacordo com a prática científica. E essa é uma das perguntas que me escreveram. Tem mais de 400 perguntas aqui que me enviaram ao longo desse tempo que eu não pude fazer publicações, sabe? E eu acho isso muito sério, porque leva as pessoas a tomar decisões que podem prejudicá-las. Há um fanatismo, há uma histeria, e o espiritismo não combina com histeria, sabe? Bem, a gente tem que entender que a pandemia não é a primeira pandemia que esse mundo atravessa. Eu acho que todo público
que me acompanha, que já estudou alguma coisa de espiritismo, já leu André Luiz, né, sabe que o mundo ele é marcado por ciclos de pandemia, que podem ser regionais em um país, continentais ou numa esfera maior. Sempre há uma epidemia. O Ebola assola a África, a AIDS assola o mundo inteiro, né? Tifo, febre amarela. A gente pode considerar que nos tempos de Allan Kardec e Adolfo Bezerra de Menezes, aqui no Brasil, eles foram contemporâneos de uma longa epidemia de cólera, sabe? E Kardec ele chega a receber uma mensagem a respeito, citando a cólera, o trabalho que não poderia parar, o trabalho de difusão, o trabalho de caridade, o trabalho de reflexão. Isso é o importante. Alguns anos mais tarde, Eurípides Barçanufo, aqui também no Brasil, ele enfrenta, junto com outros confrades, eles vão enfrentar a gripe espanhola, que é interessante, a gripe espanhola ela não tem a sua origem na Espanha, sabe? Ela tem a sua origem aqui no continente americano, mais especificamente na parte norte do continente americano, segundo alguns especialistas, né? O que a gente pode ponderar, o que a gente pode considerar dessas experiências desses três grandes servidores do Cristo que eu citei? Denis Rivail, Allan Kardec, Adolfo Bezerra de Menezes, um médico, Denis Rivail como professor, Allan Kardec como professor, Eurípides Barçanufo como um professor farmacêutico, né? Ele tinha muitas competências, por assim dizer. A gente primeiro precisa considerar que o espiritismo é ciência e é uma filosofia. Desde 1859, Kardec ele bate muito nessa tecla no livro que é Espiritismo. É uma ciência e uma filosofia. Certo? No primeiro momento, antes que comecem a pular por aí. E eles, como puderam, eles fizeram e muito para consolar as pessoas nessas épocas de pandemia. Como professor, Allan Kardec, esclarecendo as pessoas de como proceder, de como se cuidar, até mesmo fique em casa. Se precisar sair, conseguem fazer a analogia? Bezerra de Menezes, como médico, como aquele principal agente de cura, de resgate orgânico de uma pessoa, de uma família. Então ele ia, mas ele ia com fazer aquele socorro, né? Eurípides Barçanufo fazendo o mesmo, porém, e a gente vai falar muito sobre isso mais adiante. São várias perguntas, eu anotei aqui, eu acho que foi a pergunta mais recorrente. Foram 18 perguntas iguais, né? E Eurípides, no trabalho de socorro, naquele caos instalado pela gripe espanhola, as pessoas desencarnando uma velocidade absurda, né? Ele também sucumbe. Ele sucumbe à enfermidade. Ele morre trabalhando, literalmente, de forma bem simples de se comentar, né? Médicos e professores, de forma bem... Médicos, professores, enfermeiros, né? Os agentes de saúde e de educação, eles são fundamentais no combate a qualquer pandemia, pelo esclarecimento, pelo combate direto à enfermidade, pela difusão da informação. E olha, é interessante, eu falei aqui de médicos e de professores, os três. Claro que temos outros, né, os policiais, mas nesses três casos, Eurípides Barçanufo, Allan Kardec e Bezerra de Menezes, eles tinham essa função e eles foram muito operosos, tanto na parte de esclarecimento como na parte de combate, conforme eu havia ponderado. E como eu iniciei falando que a história da humanidade é marcada também por enfermidade, por pestes, está na Bíblia, né? As pragas do Egito, a gente pode considerar que a pandemia
do Covid, do coronavírus, ela faz parte da transição planetária? Bastante gente me perguntou isso. Tem muitos oradores graduadíssimos falando sobre, muito legal, né? Tem mensagens psicografadas falando sobre também. Pela ótica do espiritismo, a gente precisa considerar que faz parte do planejamento educacional do nosso planeta. Olha como isso é interessante. A enfermidade, ela existe. Não vou entrar nessas balelas, foi criado um laboratório, é uma arma química. Estou falando de espiritismo. Não cai nenhuma folha sem a permissão divina. A gente vai voltar a falar sobre isso mais adiante, mas muitas oportunidades surgiram com a pandemia. De aprendizagem, duras aprendizagens, mas são aprendizagens de valorização de si próprio, da vida, valorização de pequenos momentos, de acreditar na ciência. Olha, é a segunda vez que estou falando em ciência. Não é? Então, é um momento difícil, mas é de aprendizado, muito aprendizado. Então, pela ótica da doutrina espírita, a pandemia ela faz parte, né? Porque acreditamos em um Deus detentor de todo conhecimento, excelso, soberano, justo e bom. Mais adiante, ainda falando sobre a pandemia, muita coisa, né, sobre a pandemia. Quais são os comentários que eu teria a tecer? Esse é um ponto sensível para Chuchu. Quais são os comentários que eu poderia tecer sobre aquelas instituições que fecharam, parcialmente ou totalmente, né? Mudaram a sua rotina por conta da pandemia do coronavírus? Houve uma orientação da ciência, da academia, de médicos, cientistas, nos orientando a ficarmos recolhidos em nossa casa, para a nossa proteção. E esse é um ponto muito sensível, realmente. Eu já vi todos os lados dessa. Não é nem moeda, é um quadrado, né? Sei lá. Mas o sofrimento ele não cessa. A pessoa não para de ter problema obsessivo, ela não para de ter vício, ela precisa de ter uma orientação externa. Então, muitas casas se reinventaram. Palestras doutrinárias que antes eram impensadas serem feitas pela internet começaram a acontecer. Grupos de estudo começaram a acontecer de forma online. É interessante que nesse horário que nós estamos agora é o horário, até agradeço aí os meus irmãos do grupo de estudos espíritas, Fé em Alvorada, né? Um grupo de estudo doutrinário, estudo bem intenso, muito debate, seria o nosso horário de estudo, né? O Rafael, Walter, Luziene, Joana, Lili e outras pessoas, né, que cederam o nosso encontro hoje para que fosse feita essa live, né, esse momento nosso aqui, que é o horário que eu posso. Muitas casas elas se reinventaram. Algumas casas passaram a fazer um trabalho mais restrito, fechado ao público, totalmente fechado ao público, ou até em caráter parcial. Algumas casas, após as primeiras semanas do coronavírus, começaram a retomar suas atividades. Por exemplo, numa sessão de desobsessão, só vai o corpo mediúnico, guardada assim a segurança, né? E os assistidos eles ficam em casa, depois há um contato. Quer dizer, as pessoas se reinventaram. E é interessante que, conversando com muitos dirigentes, fala assim, a qualidade dos momentos de estudo melhorou. Porque antigamente a gente tinha nas palestras gente dormindo, gente que estava ali só por estar ali, só para ver a moda, só para dizer que está em algum lugar, só para querer aparecer. Os caras falando isso, os irmãos falando isso. E falando, não, agora não. Agora tem gente mais interessadas em assistir uma palestra online, porque não pode ver naquela hora, vê em outro momento que é mais confortável e aprende mais. Grupos de estudo acontecem com muito mais frequência agora e com uma qualidade melhor. Ah, mas e o passe magnético? Bom, mesma coisa. Há muito tempo se vê nas redes sociais a questão do passe online, porque o guia ele atravessa a parede, sabe? É mais uma concepção nossa
do que uma coisa mais materialista nossa, do que bom sentido na coisa. O guia, ele se locomove, por assim dizer, na velocidade do pensamento. A gente só precisa se conectar com um alto. Ele vai ali, ministra o passe. Talvez seria um passe misto o melhor, né? Com médium irradiado por um guia, um passe misto. Mas é o que é possível e a espiritualidade nunca nos deixa desamparados. Então a gente consegue receber o tratamento que necessitamos, continua tendo atendimento fraterno, tem muitas casas espíritas e espiritualistas que fazem esse momento aqui, até no privado, né, no WhatsApp, faz o atendimento fraterno, libera um número próprio para ele, se a pessoa dialoga e o guia não está ali dando sugestão, dando orientação pro atendente? Claro que sim. Então, a questão é a gente usar a nosso favor, em nosso benefício, é, aquele recurso. Por isso, momentos de crise são momentos de oportunidades. Oportunidades que nos tiram da bolha, nos tiram da caixinha e que nos fazem crescer. Certo? E isso é muito importante da gente colocar. Então, eu acho que, quanto a isso, eu acho que eu acredito ter respondido a maior parte dessa questão. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode escrever no chat. Eu vou colocar alguma coisa. Ah, e uma coisa importante, né? Eu comecei falando do trabalho incrível dos irmãos de Volta Redonda, encabeçado pela Lúcia Girassol, Lúcia Gomes, uma queridíssima amiga. Falando sobre isso, atendimento, os trabalhos que as casas, as organizações espíritas e espiritualistas estão fazendo. Mais adiante eu vou voltar a falar nela. Eu acho que ela deve estar acompanhando a gente aí. O Carlinhos eu sei que está. Por exemplo, a Lúcia ela trabalha com difusão cultural, né, doutrinária, livro. Ela criou todo um sistema, não só ela, mas outras pessoas, que ela tem um portfólio de obras espíritas, e ela tem trabalhado, ela envia os livros. Então, a gente continua trabalhando. Movimento espírita, movimento espiritualista, casas de umbanda, casas do bem, comprometidas com o bem, continuam trabalhando. Só se reajustaram, sabe? Tem casas de umbanda que eu posso afiançar que continua fazendo os seus trabalhos em caráter emergencial, com muito preparo, com orientação, que estão fazendo, sabe? Não é o caso da gente bater na porta deles, mas e pedir uma ajuda. Assim, não é porque eu acho que ficou com uma dor de cabeça, mas deve ser feito uma procura para saber como é que está sendo feito, se está sendo feito. Tem casa que realmente fechou, mas no geral as casas se reorganizaram e isso é importante da gente considerar também, tá? Agora uma outra pergunta muito difícil. A pessoa que pega Covid, morre de Covid, desencarna de Covid, ela é suicida? Bom, lembra quando eu falei? Essa pergunta, uma mosca aqui. Tá. Tá no planejamento reencarnatório, a pandemia está no planejamento plano pedagógico, né? Dessa grande escola, desse grande hospital. A gente vê na televisão que algumas pessoas elas não estão seguindo o protocolo de segurança, estão diminuindo a importância dessa enfermidade que só no Brasil já ceifou mais de 175 mil vidas. Tem gente fazendo festa, indo pra balada. Ah, eu vou à praia porque é um ambiente aberto. Não é assim que a banda funciona. A ciência, né, aponta que é um equívoco, é um erro. Então, se a pessoa, isso eu falo categoricamente, dentro das leis divinas que estão todas bem explicadas no Livro dos Espíritos, essas leis que estão bem explicadas no Livro dos Espíritos, a gente pode afirmar que a pessoa, sabe, que não está respeitando essas regras de proteção, ela pode ser considerada, sim, um suicida indireto. E pode estar comprometendo ainda outras vidas, levando essa enfermidade
para locais. Ah, mas no meu planejamento reencarnatório não tem isso. Não tem que eu vá morrer de pandemia. Eu não sei. Não sei de mim. Se eu não sei de mim, eu não posso saber dos outros. Por isso que a orientação à ciência ela é fundamental. Eu não estou fazendo apologia a remédio A ou a remédio B, toma isso, toma aquilo. Estou falando para seguir os protocolos de segurança, que no mínimo, te fazem bem, te preservam a atual reencarnação. É o bom senso da coisa. O que a gente não pode é diminuir algo que é, se percebe que prejudica. Tem gente morrendo em todos os cantos desse planeta, exceção da Nova Zelândia, porque lá eles seguiram um protocolo rígido. A população acatou as orientações, e eu acho que é o único país, eu não sei dos outros, né? É o que mais noticiou, talvez. Eu sei que no Brasil, na minha região aqui, que é a Baixada Fluminense, seropédica, temos inúmeros casos de pessoas que estão desencarnando. Algumas pessoas que levaram a sério, se protegeram, realizaram um protocolo, contraíram essa enfermidade, se curaram ou desencarnaram. Outras pessoas que não estavam nem aí, contraíram a enfermidade, se curaram ou desencarnaram. Eu não recomendo a ninguém tentar descobrir se está no seu planejamento reencarnatório ou não. Eu recomendo que sigam os protocolos de segurança. É para ficar em casa, sair só em situações fundamentais, emergenciais. Não é para tomar um sorvete na esquina, sabe? Essa pergunta foi a que mais recebi. A que mais recebi. De 400 nem sei, são mais de 400 perguntas. Quase 430 e tantas perguntas, sabe? Eu acho isso muito polêmico. Muito, muito, muito polêmico, tá? E eu vi uma charge no Facebook, um meme, né? Que chama agora de meme, de uma menina conversando com a morte. Poxa, mas eu tenho que ir agora, eu vou ficar tão sozinha. Ela morreu de Covid, né? Aí a morte fala que não. A própria garota providenciou que a avó, a mãe e a irmã fossem com ela em breve. Todas estariam juntas no reino dos mortos. Olha a importância dessa reflexão, sabe? Não acho que seja uma gripezinha. Mais uma vez, a ciência precisa ser valorizada. Bom, agora eu acho que eu já respondi as grandes perguntas a respeito da pandemia, né, do Covid. Já dei a explicação por que eu não tenho postado vídeo, né? E agora eu vou entrar em alguns temas polêmicos também. O pessoal sabe que eu gosto de polêmica, eu gosto de um espírito mais combativo dentro da prática doutrinária. A exemplo de Allan Kardec, né? As pessoas acham que o espiritismo é aquela promoção do coitadismo. Ah, eu mereço sofrer, eu tenho que apanhar, né, para poder ser gente, e eu tenho que ser extremamente manso, como carneirinho. Aí eu lembro assim, Allan Kardec era combativo pra caramba. Ele não dispensava nenhum debate. Leon Denis, então, mesma coisa. Extremamente proativos, bem posicionados, politizados, bem diferente do que se fala hoje a respeito deles, né? E as pessoas esquecem que o carneirinho tem uma das cabeçadas mais poderosas do reino animal para se defender, sabe? Então eu tento, me esforço, sou orientado a isso pela espiritualidade amiga que me assiste, a ter sempre uma postura racional e argumentativa na minha prática doutrinária. Então isso me leva a ter algumas posições mais polêmicas, mas que eu as sustento todas elas com a doutrina espírita, certo? Como eu acho que deveria ser. Sempre me perguntam o que eu acho a respeito do movimento espírita atual, né? Já que existe hoje em dia pedigree kardecista, pedigree espírita, título espírita, patente espírita, né? Mandato mediúnico espírita. Tem várias expressões muito bacanas aí, né? E as pessoas até falam isso a meu respeito. Pô, Thiago, você tem que falar do seu pedigree espírita, porque você é filho, é neta, bisneta, irmão, é sobrinho de um monte de gerações de espiritualistas, de espíritas e etc.
Para quê? Sabe? O que importa são as ações que eu adoto, não que adotaram ao meu redor, em termos de vivência daquilo que eu pratico, daquilo que eu acredito. E a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que o movimento espírita atual está bem dividido, tá, em alguns pontos ele tá assim, num processo de autofagia muito grande, né? Nós temos hoje em dia gurus espíritas, pessoas que se colocam como avatares da codificação espírita. Eu acho isso muito complicado, tá? Isso não é só do espiritismo, não. No espiritualismo tem um monte aí. E, e invariavelmente dá problema, né? Quando a gente endeusa alguém, a gente tem um guru, vide João de Deus, sabe? Que ele não era espírita, ele era espiritualista, embora ele apresentasse como espírita em alguns momentos, outros momentos como católico, enfim. Maçã podre tem em qualquer lugar, invariavelmente. Onde tem. O espiritismo é perfeito, já os espíritas é um provérbio, né? Nem tanto. E isso é falado no catolicismo, no protestantismo, maçonaria, judaísmo. Isso é uma frase feita. Mas essa questão do endeusamento é algo muito sério. Muito, muito, muito sério. É, Uma das coisas que Chico não gostava era de ser endeusado, né? Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, né? O mineiro do século, o maior brasileiro, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, enfim. Vários títulos. Mas ele não gostava. Era o cisco. Acontece que depois do desencarne do Chico, a meu ver, tá? A meu ver, tem gente que discorda de mim e eu não tô nem aí. Chico foi colocado num pedestal de santidade e de imperfeição, mudando até os seus hábitos alimentares. Por exemplo, tem muitos espíritas que são veganos, falam assim, não, mas é errado comer carne. Tem alguns programas no nosso canal que falam sobre isso. E Chico, ele nunca comia carne. Tem casos, histórias do Chico, dele comer carne em excesso e passar mal. Ele gostava de um bife. Então as pessoas vão transformando o Chico Xavier num personagem utópico, sabe? E isso é um problema pra gente muito grande. Porque qualquer erro, qualquer falha que ele possa ter, vão botar na conta da doutrina espírita. E se quebra essa credibilidade da doutrina espírita, sabe? E hoje em dia a gente tem um monte aí. Tem gente que ganha dinheiro fazendo palestra, fazendo show, contando as memórias do Chico, as confidências que Chico Xavier tem. Pô, eu sou um crítico disso danado. O Chico tinha tanta coisa para fazer, eu fico pensando assim: ele ficava 24 horas, em vez de ficar trabalhando para Jesus, trabalhando para a humanidade, trabalhando para seu burilamento individual, ele ficava fazendo futrica. Ficava fazendo fofoca, contando a vida dos outros, quem um foi, quem outro foi, onde está um, onde é que está outro. Sabe? Não faz o menor sentido isso, a meu ver. E tem gente que bate palma para esse tipo de situação que não acrescenta nada à formação moral das pessoas. E são as palestras que têm lotado. As pessoas pagam uma fábula para assistir esse tipo de coisa. Existem eventos só com esse objetivo. E Kardec, os ensinamentos que ele organizou, né, são colocados no escanteio do escanteio mesmo, longe. Não estou nem falando em Leon Denis, Hermínio Miranda, as obras desses caras, Leon Flammarion, sabe? Então, eu acho que o movimento espírita ele tem um norte, que é a moralização da humanidade através dos seus indivíduos. Isso não significa que a gente tem que ter uma sede central, como uma federação, por exemplo. Tá? Muitas críticas a respeito da FEB, que eu sou um pouco cuidadoso para fazer, as contradições da FEB. Eu estou em alguns episódios falando sobre as contradições da FEB. É uma instituição gerida por pessoas, né, imperfeitas, tanto as encarnadas como as desencarnadas, mas que deve ser feito algumas autoavaliações. E quem sou eu, né, para ficar também beliscando em feridas? Mas existem autoavaliações que devem ser feitas. Toda instituição, por maior ou menor que seja, precisa fazer a sua autoavaliação. Será que estamos sendo úteis para a humanidade? Será que nós estamos sendo úteis ao bem? Ou será que estamos sendo úteis a interesses mesquinhos? Isso é uma reflexão, tá?
Questão dos gurus, comecei a falar o esquecimento de nomes verdadeiros baluartes que muito contribuíram e contribuem com a causa do bem. Hoje em dia a gente vai numa casa espírita, a gente vê aquele quadro de avisos, né, os horários de estudo, já falei sobre isso também. A gente vê ali curso de Reiki, curso de as coisas draconianas, curso disso, autoajuda, cursos de psicologia, uma área fundamental, fantástica. Eu estudei um pouco psicologia como professor, e a gente não acha nada sobre as obras que a gente chama de as obras básicas, que é o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a Gênese, que é um ponto que teve um rebuliço enorme das edições terem sido adulteradas, né? Algumas edições, e esse resgate da Gênese, Céu e Inferno. Em revista espírita, então, não vejo quase nenhum grupo de estudo sobre a revista espírita, e é a obra basilar. Segundo Kardec, não é só o tal do Pentateuco que se fala aí. Pentateuco numa alusão à lei de Moisés, né? Os livros de Moisés. São mais de 5 livros. A gente coloca na codificação a revista espírita, porque era a forma mais ágil que Kardec tinha de jogar informação para a gente. Se escrever um livro hoje relativamente complexo, imagina 150 anos atrás, mais de 150 anos atrás. Então, a revista era uma ferramenta que deve ser considerada também como obra basilar da codificação. Então a gente tem essas programações que são boas. Eu sou iniciado no Reiki, né? Eu posso falar um pouquinho sobre Reiki, mas eu entendo que ali, de repente, não seja o momento. É mais importante a gente falar sobre as obras espíritas fundamentais e, no segundo momento, as obras espíritas que nós, brasileiros, consideramos as obras subsequenciais, as complementares. As que não substituem as basilares, mas elas vêm acrescentar porque elas fixam informação. E eu sempre falo isso em cursos, em palestras, em rodas de conversa. Aí onde nós temos, sabe, as obras de Leon Denis, um gigante. Leon Denis, eu acho que é o maior filósofo espírita, sabe? Em muitos momentos, ele não só se iguala a Allan Kardec, né? Mas ele até ultrapassa Allan Kardec pela proposta que ele tinha. Kardec tinha muito trabalho de organização, e Leon Denis ele pegava aquela informação, depurava aquela informação, jogava aquela informação a um patamar um pouquinho mais alto, refinando. É um trabalho lindo de complementação, de parceria espiritual kármica, porque se Kardec talvez não conseguisse continuar o trabalho, Leon Denis pegaria a enxada e continuaria. E isso é muito bonito, é o trabalho da espiritualidade, é o compromisso de almas. Nós temos as obras de André Luiz, e tem uma pergunta dificílima, muito difícil, sobre a qualidade das obras de André Luiz que me dirigiram aqui. Sabe? Uma pergunta realmente espinhosíssima. Eu tenho muito cuidado, porque eu tenho admiração pela obra de André Luiz. O que não me deixa cego. A gente tem que ter a capacidade analítica em cima disso. Né? Então o movimento espírita ele precisa, creio, que ser organizado. Não estou falando em umbandizar o kardecismo, tornar o kardecismo para enfatizar bem o espiritismo, tá? Aquela visão de Kardec. As pessoas às vezes se apresentam como kardecistas e se apresentam assim porque querem. Umbandizar, nada disso. Mas ele precisa se reposicionar. A gente está muito igrejista, a gente é muito coitadista. Igual aquela hiena do desenho quando eu era pequeno, tinha um desenho de uma hiena, que era até o Lima Duarte que dublava. Ó dia, ó azar, eu mereço sofrer. Nada disso. O espiritismo é proativo. Ele te dá ferramenta para enfrentar os desafios da sua encarnação. Aceitar, eu preciso sofrer. Ótimo. Eu errei no passado, eu preciso sofrer, agora eu sei que eu preciso sofrer para poder aprender. E eu vou ter as condições para enfrentar aquele desafio. Isso o espiritismo te proporciona. Ele não negocia. Se você fizer isso, você é salvo. Se você levantar o braço, não. Ele fala assim, você está sofrendo hoje por erros que você cometeu. Você vai continuar sofrendo se você ficar sentado aí. Se você levantar, arregaçar as mangas,
o sofrimento vai passar. Quem nós somos e quem nós devemos ser. O homem velho que Paulo de Tarso falava. Então é isso. Exatamente isso que a gente precisa compreender. Questão dos gurus, esquecimento de nomes como Leon Denis, agora Hermínio Miranda, tem caído no esquecimento, sabe? E agora eu entro falando novamente do trabalho do pessoal de Volta Redonda, sabe? Anualmente, esse ano obviamente não rolou, acontece lá a Feira do Livro, a Festa do Livro Espírita. Virou até patrimônio da cidade, eu acho. Ele é organizado por uma equipe muito boa, né, dos grupos espíritas daquela região. Às vezes eu vou quando dá, né? E é legal que eles sempre deixam uma programação direcionada a refletir a Gênese por conta dessas transformações aí que a gente descobriu, né? Essas adulterações. A Leon Denis, e eu fico muito feliz de sempre ser lembrado pela Lúcia, né? Tiago, fala alguma coisinha sobre Leon Denis para nós aí, o porquê da vida, né? Sabe? Então sempre tem alguém falando, não eu, mas falando sobre Leon Denis, Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, ele a última reencarnação dele foi muitos anos ali, ele trabalhou na CSN. Então, fazem esse trabalho não de resgate, mas de manutenção da memória espírita, da cultura espírita, essa cultura espírita também, e da contribuição que esses gigantes nos legaram e que contribui para a nossa caminhada espiritual. Ivone da Amaral Pereira, sempre tem alguém lá falando sobre Ivone da Amaral Pereira, que era da região, a heroína silenciosa, é o título que deram aí para ela, né? Não sei se foi o confrade Pedro Camilo que cunhou esse termo, o baiano Pedro Camilo, que também é figurinha fácil, já ouvi lá várias vezes também, gente finíssima, tem uma boa obra. Então a gente precisa fazer esse trabalho de manutenção. É claro, a gente tem que dizer assim, Tiago, então você está falando para a gente ficar fechado à novidade? Não. A gente precisa conhecer aquelas obras que já foram discutidas, já foram analisadas, já foram desafiadas e usá-las sim para comparar com o que se vê de novidade aí. Porque, por exemplo, tem um livro aí, desculpe, lançado há uns 5, 6, 7 anos atrás, falando sobre ovoide. Ovoide, sabe? Aqueles espíritos altamente enfermos, morais, sofredores, numa situação gravíssima de condição espiritual. Aí saiu nesse livro. Nossa, esse autor espiritual, esse médium nos traz uns ovoides, sabe? E foi um rebuliço, e se vendeu livro que a gente não sabe para onde vai a renda desses livros, né? Livros pretensamente espíritas. E a gente esquece que André Luiz já falava há 70 anos atrás de ovoide. E de uma forma muito mais detalhada e apresentada de uma forma apresentada com bom senso. Faz sentido a gente parar para pensar sobre isso. A gente pega a escala espírita, lá do livro do espírito, e coloca ali. Sabe? Então, a gente precisa fazer essa analogia. Se alguém me traz um livro desses novos, até mesmo um livro que eu psicografo, um romance, eu tô conhecendo, quero conhecer o Espiritismo, eu posso ler esse aqui, As Portas do Tempo, que foi do Espírito Joaquim, e você que psicografou, eu pergunto assim, olha só, você quer conhecer o Espiritismo através de romances? Legal, é uma boa porta de entrada, mas não compra o meu livro, não. Nosso Lar é uma referência melhor. Mas eu vi o filme. O livro, ele tem outras informações que o livro não pôde colocar e de uma forma que você pode ficar repassando. E mais, você pega o livro Nosso Lar e coloca do lado de um livrinho chamado Livro dos Espíritos e vai comparando. É uma boa forma da gente realmente introduzir uma pessoa na vivência espírita. Não é converter, nada disso. Não é proposta de ninguém converter aqui ao ser espírita. Ganhei alma para Jesus. Bobagem. A ótica espírita. Tem gente que discorda. Eu lembro no meu aniversário, quando eu fiz 15 anos. Já tem alguns anos isso.
A minha tia Cristina, né? Ela é dirigente, né? Lá do Bezerra de Menezes do Andaraí, casa que eu frequentei, hoje não dá, né? E lá do Centro Espírita Ibirajara, ali na Maxwell. Nome de caboclo, né? Mas é kardecista, né? Espírita. Quando eu fiz 15 anos, eu já tinha feito tudo. Ciclo básico, evangelização, mocidade, eu tinha feito tudo. Ela me deu o Nosso Lar, e do lado do Nosso Lar, a irmã do meu pai, ela, me deu o Livro dos Espíritos. Tenho até hoje. Esse é um bom presente. E ela falou assim: leia o Nosso Lar uma vez. Leia como As Aventuras de André Luiz. Eu sempre chamei As Aventuras de André Luiz, né? Porque era o que eu ouvia na evangelização e eu carreguei isso comigo. Eu entrei na evangelização com uns 5 anos, né? E já estou no Zenta. As Aventuras de André Luiz. E depois, quando você acabou de ler, lê de novo. Mas você vai ler junto com esse Livro dos Espíritos aqui, que eu já tinha as noções todas. A nossa evangelização não era só de ficar pintando figurinha. Era completamente diferente, né? E isso me fez muito bem, é algo que carrego comigo, vivencio isso e eu propago isso. Então, ao invés de fazer a autopromoção, que eu acho que é um pecado, né? Não, depois que você lê os livros de André Luiz, eu te dou de presente um dos livros que eu escrevi com o Joaquim. Ou compra, sei lá. Eu não recomendo para primeira leitura, porque é um livro fraco. Não, os livros aqui têm todos embasamento doutrinário, robustos, são revisados, etc. Não aceito qualquer coisa que me trazem espiritualmente, não é por ser uma psicografia que eu vou aceitar, nem que seja através de mim. Só que eu tenho que me colocar no meu lugar. O trabalho de André Luiz é um trabalho de vulto. Não é perfeito, a gente vai falar sobre isso. Tem falhas, mas ainda assim é um trabalho que impacta pela riqueza, pela diversidade, pelo alinhamento doutrinário. É importante essa consideração. Kardec ele se valeu de diversos médiuns, diversos espíritos. Peneirou, ainda assim ele não acreditou em tudo, ele peneirou e foi realizando aquilo que a gente chama de codificação. Hoje em dia a gente acredita em um médium, em um espírito, e quase sempre esses caras são polêmicos e contradizem o que o controle universal do ensinamento dos espíritos diz. Vários espíritos, multiplicidade de fontes. É isso que a gente precisa melhorar no nosso dia a dia, no nosso movimento, na nossa vivência espírita. Tá? Então é polêmico. Eu falei muito aqui, é polêmico pra caramba. Eu sei que é polêmico pra caramba, sabe? Aí tem aqui a pergunta: há falhas? Olha isso, olha você que está assistindo aí, né, nos prestigiando amorosamente com essa live que vai ficar gravada para que outras pessoas, né, possam ter acesso a esse desafio aqui. Carambola. Há falhas na obra de André Luiz? O André Luiz, de 70 e tantos anos atrás, quando ele começa esse trabalho de repórter do mundo espiritual, não é o mesmo André Luiz de hoje. Eu não sei se ele está reencarnado. Dizem por aí que ele está trabalhando com outro médium, rejeitando o que ele escreveu com Chico, querendo revogar o que ele escreveu com Chico. Eu não sei. Eu não sei, não. Eu tenho muitas ressalvas nesse sentido aí, tá? Vou falar desse André Luiz que psicografou com Chico. André Luiz é legal, é gostoso. Eu já coordenei várias vezes estudos das obras de André Luiz. É um prazer estudar André Luiz. Para mim, pessoalmente, é um objetivo meu um dia me encontrar com o André Luiz e apertar a mão dele e falar assim: André, muito obrigado. Sério mesmo, de verdade. Sabe? Apertar a mão dele. Porque ele é como a gente. Imperfeito, ciumento. Às vezes você vê na literatura que ele fica com medo. Né? Fica curioso, aquele curioso em excesso, né? Que é a futrica. A gente reconhece isso. As limitações de um homem, e a cada livro ele vai amadurecendo, e a gente vai aprendendo com o amadurecimento dele. O André Luiz de Nosso Lar é bem diferente do Entre o Céu e a Terra. O Brilho da Vida Eterna, libertação, sabe? E ele
era supervisionado por Emmanuel, um espírito evangelizador muito bom, reconhecido. Eu costumo brincar na roda assim de amigos, de discussão, de reflexão, que ele era o quinto evangelista, porque poucos espíritos se dedicaram à difusão e aprofundamento do evangelho como Emmanuel fez, sabe? Então ele tem esse valor e deve ter esse reconhecimento. Ele é um evangelizador. Numa comparação, quem está dentro de uma escala espírita que a gente está planejando aqui, bolando agora aqui? André Luiz está aqui, Emmanuel está aqui. André Luiz é mais imperfeito que Emmanuel, beleza? Em termos morais, de conhecimento, forma simples de refletir a coisa. Embora Emmanuel esteja num patamar mais alto, ele ainda não é o espírito sabedor de tudo. Ele não é onisciente, Jesus é o mais sábio, é o maior espírito que passou a estar nesse planeta, sabe? Jesus é o governador espiritual do planeta Terra, segundo a ótica da doutrina espírita. E eu sustento isso pela ótica da doutrina espírita. Ah, mas o budismo, não sou budista. Gosto muito, conheço alguma coisa, mas é uma outra vivência. Certo? Então, nesse ponto eu paro por aí. André Luiz, embora tenha feito um esforço hercúleo para transmitir o máximo de informações saudáveis, ou seja, informações que nos fazem crescer, ainda tem alguns problemas na sua escrita, na sua transmissão da informação. E eu acho isso muito interessante porque não desqualifica a obra de André Luiz. Pelo contrário, ressalta justamente o esforço de André Luiz em querer ajudar, com o que tem, com o que sabe. Tem uma frase na Umbanda, que eu acho que é uma das religiões mais lindas que eu conheço, e olha que eu conheço muita coisa de religião, é um dos meus trabalhos, né, pesquisar. O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele falou isso em 1908. A Umbanda é a manifestação dos espíritos para a prática da caridade, onde aquele que mais sabe ajuda aquele que menos sabe e a ninguém será dado as costas. Todos nós temos algo a contribuir, ele queria dizer. Alguns contribuem com palavras, outros contribuem com gestos, outros contribuem com um abraço, com o ouvido, com estar junto. André Luiz, ele vivencia tudo isso. Estar junto, ver, ouvir, amparar, carregando. Mas algumas informações que ele deu, que são muito poucas, não condizem com a ciência. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente estuda André Luiz, quando a gente estuda qualquer qualquer coisa, a gente senta, eu vou estudar. A gente tem que ter um espírito de isenção e de verificação. É isso que Kardec nos ensina. Por exemplo, um dos livros mais difíceis de André Luiz, acho que é esse aqui, na minha opinião. Mecanismos da Mediunidade. Tá? Esse é um livro que vai caracterizar ondas, vai falar sobre ciência, 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 ciência. Hipnose, sabe? É um compilado de várias obras dele próprio, das experiências dele, de termos técnicos, um livro extremamente técnico. No entanto, André Luiz, nessa obra, é uma edição recente da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Quando ele vai falar sobre química nuclear, ele vai falar sobre o contador Geiger, né? Questão de átomos. E ele coloca uma informação aqui que nessa edição minha, que é posterior a 1993, vai falar o seguinte: o parágrafo que André Luiz nos traz, tá aqui na página 32, tá? Você depois conferir, isso é muito importante, isso é ciência. O parágrafo, conforme está escrito, parece dizer que o tempo de meia-vida depende da quantidade de material ou número de átomos de rádio, o que não condiz com o conhecimento que a ciência tem do assunto.
Lembra Emmanuel, no prefácio, que André Luiz se serviu nesta obra de estudos e conclusões de cientistas da Terra, podendo então ter havido, quanto ao assunto em pauta, entendimento imperfeito. André Luiz não entendeu e passou o que ele não tinha entendido, repetiu, né? Ou do médium, Chico Xavier não compreendeu por uma limitação, nem tudo ele domina, né? Não conseguiu compreender o que André Luiz passou e registrou a informação errada. E é muito bom a Federação Espírita Brasileira ter registrado isso sem adulterar o texto original. Mas chama a nossa atenção. Vamos verificar a ciência, o que a ciência nos diz, e isso falta hoje pra gente. A gente aceita qualquer coisa que pegamos num livro que tá só porque está escrito que é espírita. Sabe? E quando eu falo vamos estudar André Luiz com a codificação, é isso. Aí hoje nós temos os livros do Lar de Frei Luiz, nós temos livros bons, bacanas, que a gente vai fazendo um compilado que vai enriquecendo a nossa bagagem, tá? Mas existem sim falhas na literatura de André Luiz que são documentadas, mas que não desabonam em nenhuma linha a obra desse grande espírito, desse grande amigo espiritual nosso, que é um espírito simples. Não sei nem se ele está reencarnado, como eu já disse, né? E isso vale para Emmanuel, e como vale para Emmanuel, vale para as obras de Bezerra de Menezes, ainda mais Bezerra de Menezes, que tem. Uma vez eu fui na gôndola na livraria Saraiva, lá na Rua do Ouvidor, tinham 50 livros de Bezerra de Menezes como autor espiritual. Com 10 ou. Voltamos. Opa, voltamos. Eu falava de Bezerra de Menezes, aqui a gente está com dificuldade de internet. Tava falando que eu tava na livraria Saraiva, há um tempo atrás, muito antes da pandemia, lá na Rua do Ouvidor, né? Eu acho até que essa loja... E tinham vários livros de Bezerra de Menezes como autor espiritual. 50 livros diferentes de Bezerra de Menezes, né? Aí eu comecei a contar, que eu tenho esse costume de analisar algumas coisas. Tinham mais de 10 médiuns que psicografaram Bezerra de Menezes. Eu peguei 2 livros aleatoriamente, pá! E abri assim. Parei umas 2 horas quase na minha tarde para comparar. Informações antagônicas entre si, entre aquelas 2 obras, e antagônicas com outras obras que eu havia lido, através de Chico, de Valdo, Raul, outros médios, sabe? Então a gente tem que tomar realmente muito cuidado, e a comparação, a análise, ela deve ser muito criteriosa. Isso enriquece a gente. Perfeito? Aí tem essa, para a gente já caminhar, né, para o nossa continuidade aqui. Falei sobre André Luiz. Fizeram uma pergunta para mim que eu acho que é meio pessoal, mas eu vou responder aqui porque tem 3 pessoas. Algumas pessoas já até sabem, né? Quem convive comigo já sabe que eu já respondi em esses momentos, em outros momentos aqui. Muito bem. Por que eu não faço palestra, palestra assim, né? Gente que faz 30 palestras no mês, né? Eu faço questão de não fazer isso. Primeiro pela vida profissional, pela vida familiar, mas sobretudo pelo cuidado que eu tenho em minha prática doutrinária, sabe? Tem gente que gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. E olha que eu falo muito, eu sei disso. Mas em todo momento, em toda a vida, quando sou convidado para fazer uma palestra, eu procuro saber qual é a linha de ação da casa, a linha doutrinária daquela casa ali, tá? Porque cada casa é um universo. Eu já fiz palestra em casa espírita kardecista, terreiro de Umbanda. Olha, o trabalho que a Umbanda tem feito, em muitos momentos, ela tem sido muito mais eficaz que muita casa tradicional aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Já fui falar de doutrina espírita em terreiro de Candomblé, sabe? Eu acho legal, eu vou, sabe? Mas eu sempre pergunto a linha doutrinária da casa. E eu já passei por algumas situações, e eu tenho alguns episódios do canal que eu respondo isso. Como ser um bom falador espírita, como ser um bom palestrante, sabe? Eu falo isso, dou algumas dicas, porque eu já vi cada situação esdrúxula da pessoa não receber informação nenhuma, chegar na tribuna, falar e ser convidado a se retirar, porque ofendeu a linha de trabalho da casa. E sem querer, né?
Eu já fui receber convite para falar de Jean-Baptiste Rustang, enaltecendo a sua obra, como aquela obra revolucionária, por exemplo. E eu sou um crítico dessa obra de J.B. Rustang, então eu não poderia falar. Então eu sempre pergunto isso, né? Eu já fui orientado a não falar de André Luiz em palestra. Eu já fui orientado a falar desses draconianos que a gente tem por aí, e algumas coisas eu não faço. Né? Se eu fosse falar dos draconianos, seria num grupo de estudo fechado, com um livro na mesa, com a codificação na. A gente está com problemas de conexão, a internet está caindo, eu estou aqui em dados, tá, pessoal? Então, se cair, é isso, só vou terminar o raciocínio. Eu acho que uma palestra pública, existem várias formas de momentos doutrinários. Palestra doutrinária, grupo de estudo, evento. Uma palestra pública é para, muitas vezes, atender uma pessoa que está entrando ali no desespero, no susto, com medo, com curiosidade. Quantas pessoas veem, entrei aqui para ver como é que é. E a gente precisa ter uma forma de abordar a esse público, sabe? E essa forma seria passar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelas obras de Allan Kardec, de uma forma muito bem trabalhada. Não é chegar e falar de um fantástico livro do Lado Frei Luiz, a luta contra a bruxaria, organizada pelo insigne colega, confrade Paulo Frutuoso. Um cara espetacular. Faz um trabalho lá, décadas espetacular. Mas só que eu não vou fazer uma palestra, até porque eu não sou autor desse livro. Então, a gente precisa ter uma forma de ação, não é? E eu tenho a minha. Eu não fico fazendo, eu não uso conteúdo de psicologia, eu não sou psicólogo. Já fui chamado para falar sobre psicólogo, porque é um grande orador espírita atual, que eu gosto, acompanho o trabalho dele. Além dele ser espírita, ele é psicólogo. Então, ele muitas vezes, ele tem essa competência de juntar as duas formações e fazer uma explanação até na Fátima Bernardes, no programa dela da televisão. Eu não posso. Então eu não aceito convites, em muitos convites, por conta disso. Você vê, eu não aceito convite nem, não tenho aceito nem por conta da internet aqui na pandemia. Né? Os meus irmãos amados aí da Casa de Maria, o Frederico, né, já me convidou, não tem como. Né? A casa incrível aqui em Paracambi, o Pai Congo de Cambina, não tem como. Porque cai a internet toda hora. Eu tô aqui num momento difícil hoje, sabe? Não sei nem se está sendo transmitido, porque eu tô em dados. Tá sendo transmitido, Lili? Tá? Ah, que bom. Então, a gente precisa sempre se ajustar à expectativa, à demanda daquela casa, para não criar problema. Eu já vi uma vez um cara, numa palestra no Centro Espírita no Meia, já tem muitos anos, eu era menino, eu tava com a vovó Lígia, né? E deve estar me assistindo, espero. O cara falou mal do JB Rustang e, né, embasou, né? E alguém levantou na linha da frente das cadeiras assim e foi para agressão, porque Rustang era um dos heróis dele. Então a gente precisa ter, sim, o nosso posicionamento individual como estudiosos, mas devemos seguir a linha da casa, sabe? Isso é um tema polêmico, complexo pra caramba, e eu não gosto muito de ficar. Mas tá registrado, tá gravado aí, né? Tem uns 2 episódios que eu dou orientações, como a gente se porta numa palestra espírita, como usar as referências. Hoje em dia as pessoas fazem, algumas pessoas, né, fazem palestra com o que acha, palestra doutrinária com o que acha, não embasa, não dá referência. É um cuidado que eu tenho. Tudo aquilo que eu falo, eu digo assim, está no livro tal, você complementa com esse livro, é um cuidado que a gente precisa ter, sabe, de dar referência àquilo que a gente está falando para um público. E esse público, ele é diverso. É claro que um público elitizado, o espiritismo está elitizado pra caramba, né? Esqueci de falar sobre isso quando nas minhas impressões do movimento espírita. Você paga uma grana, vai a pessoa que tá bem, que quer enriquecer culturalmente. O jargão utilizado pelos oradores é até um jargão mais difícil, né? E quem mais precisa é aquela pessoa que apanha do companheiro ou da companheira, tá desempregado, tá tentando sair das drogas e não tem dinheiro, quase sempre, para pagar
um seminário. Então ela entra num trabalho de palestra pública. E ali ela consegue receber essa orientação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os temas que a gente usa, sabe? Cansei de ver nessas minhas caminhadas as pessoas chegando em lágrimas, aí a pessoa, o orador, isso eu vi, isso está registrado aqui, ó, nesse, cadê? Uai. Nesse livro aqui, Os Trabalhadores da Seara do Cristo, tá? Eu lembro, eu estava perto de um amigo meu, um estudioso também, dirigente, não, de vez em quando a gente tem as nossas divergências, mas ele sabe que eu gosto muito dele, que é o Rogério Mafra, sabe? E a gente estava lá, chegou uma senhora, o palestrante baixou a marreta na pessoa que faz aborto, né? Falando sobre o aborto, que é a punição divina, que a pessoa vai ficar milhares de anos, né, sofrendo uma vida desgraçada, a pessoa vai ter uma vida horrível. E a pessoa começou a chorar, queria ir embora dali, né? E isso foi numa casa de Umbanda. Tá relatado isso nesse livro aqui. Tá relatado aqui nesse livro, né? Trabalhadores da Seara do Cristo. Eu pedi para ela ficar, né, acalmar. Eu estava ali acompanhando os trabalhos. Sugeri que ela acompanhasse com a vovó Maria Conga, de uma senhora, de uma médium, uma pessoa excelente, a Edna. Já tem alguns anos isso, tem bons anos isso. E ela atendeu, a entidade atendeu. Eu lembro que eu fiquei por perto ali, a vovó pediu para eu ficar por perto. Eu falei assim, ó, eu não te julgo. Quem nunca errou? Não importa o tamanho do erro, houve um erro. Vamos agora caminhar e caminhar para frente. Aí passou alguns protocolos de ação que envolvia a evangelização, passe, envolvia o estudo o evangelho no lar. A entidade ela se comprometeu a acompanhar aquela senhora, né, ao longo da caminhada dela, os auxiliares daquela entidade, que são guias, são líderes de grupamentos, né? E foi um trabalho muito longo, né? Depois foi orientado para ela procurar um amparo psicológico, porque o espiritual já estava encaminhado. Olha a ciência caminhando com a espiritualidade. E ela foi num processo com altos e baixos, como todo tratamento que se espere, né? Com muito raciocínio, com muita lógica, com muito bom senso. Eu documentei isso. E depois de um longo tempo, aquela pessoa ela conseguiu se dignificar, se recuperar. Ela não passa pano nas coisas erradas que ela fez, mas ela aprendeu a conviver e sabe que responsabilidades são firmadas. Esse é o objetivo, não é o objetivo esse? Da espiritualidade amiga trabalhada, da doutrina espírita, da renovação, da reforma íntima. Esse é o objetivo, sabe? Então são coisas assim que valem a pena, né? Esse livro aqui é um livro que fala sobre esses trabalhadores espirituais no espiritismo, tal do kardecismo, né? Fala alguma coisa de Umbanda, fala de outras crenças, como os bons guias trabalham, sabe? Trago alguns casos como esse, claro que eu não vou dar o nome, mas tem casos, né? E que vale a pena uma reflexão. É um estudo, é um compilado de grandes clássicos da literatura espírita brasileira, como são 5 livros principais e 20 livros citados, né? Loucura e Obsessão do Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, né? Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, Umbanda Sem Medo de Cláudio Zeus, a coleção de André Luiz, a codificação de Allan Kardec. É um livro que tem bastante coisa mesmo, reformador. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Técnicas de Passe. Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui. Espíritos Decaídos e Materializados, A Face Oculta da Medicina, Memórias de um Suicida. São livros que a gente trabalha bastante aqui, fazendo a citação correta, de acordo com a norma
técnica, com a legislação, e a gente puxa, a gente vê isso nesses casos, outro livro fala isso aqui, a codificação fala isso, então é um livro técnico, não é um romancezinho, é um livro que parece ser fininho assim, mas a letra é pequenininha, é um livro um pouco denso, a gente fala muito de algumas polêmicas também. Por exemplo, você sabia que a FEB já reconheceu a Umbanda como espiritismo? Ah, tá aqui. Eu dou o parágrafo, dou o link do site da FEB e depois eu boto as polêmicas que são decorrentes disso. Tem até Emmanuel falando muito bem da Umbanda, né? O pessoal falei que o Emmanuel não gostava muito da Umbanda, mas ele elogiou muito a Umbanda, muito antes do Pinga Fogo, né? Então é um livro interessante da gente conhecer e debater. Alguém já compraram o livro, já ligaram para mim, pô, Thiago, eu discordo. Eu falei, não, tudo bem, mas e a fonte? Você discorda da fonte também? Ah, não, mano, sei que. Então, é um livro que tem fonte, tem citação direta, tá? E tem contribuído bastante para algumas pessoas quebrarem preconceitos. Eu tenho um amigo de juventude aí, de mocidade, que ele não gostava, por exemplo, do Preto Velho, sabe? Não gostava do Preto Velho, não. Atrasado, porque fala arrastado. E esse livro, ele não conhecia o Loucura e Obsessão do Divaldo Franco, da FEB, que se passa um terreiro de Umbanda com Bezerra de Menezes e uma preta velha chamada Emerenciana, né? E através desse modesto livro, ele abriu o olhar para uma série de coisas, comprou o Loucura e Obsessão, estudou o Loucura e Obsessão, e daí ele já foi conhecer o Tupiara lá no Rio de Janeiro, veio aqui no Pai Congo, em Paracambi, na minha cidade vizinha, foi conhecer o Ramatiz lá na Tijuca, que não é Umbanda, é espiritismo, né? Mas o Ramatiz tem toda uma polêmica aí de algumas pessoas, então ele abriu os horizontes. Esse é o objetivo de qualquer obra, abrir os horizontes de uma forma crítica, tá? Então, fizeram uma pergunta assim, se eu não lancei livro esse ano nós não lançamos livros, os livros estão no prelo, tem 3 livros no prelo, que era para ter saído agora em abril, em maio, né? O Maria do Rosário, uma obra psicografada, um romance psicografado pelo Joaquim, ditado por ele. Agora em dezembro era para ter saído Sansara, e em março do ano que vem era para sair a Revolução de um Espírito. Tudo preso lá por conta da pandemia. Eu fui consultado pelo pessoal da Vida e Consciência, se eles faziam muita questão. Eu falei, não faça questão de segurança do todo, para publicar, para escrever livro, para imprimir livro, não. Fica em casa, todo mundo lá. Mas eu estou confiante que ao surgir as vacinas ao público, né, em geral, a pandemia será controlada e as coisas vão se reajustando. Aí também não tem pressa. Eu quero que as pessoas fiquem bem, né? E fica a expectativa do Maria do Rosário, que o Maria do Rosário é um livro, cada livro é um livro diferente um do outro, né? Não só pelos personagens, mas pelo conteúdo, pela forma de escrita. É um livro cativante que emociona, tá? As Portas do Tempo com os Olhos da Alma a gente ainda consegue encontrar ainda no site, né? A renda que seria destinada ao autor, ela é toda destinada à compra de comida, né? Especificamente por determinação do Quincas, né? Feijão e arroz, macarrão, aquilo que dá uma sustância. Não fico com nenhuma moeda. Esse aqui é As Portas do Tempo. Fala sobre manipulação magnética, reencarnação, porque as crianças nascem deformadas, alteridade de sexos. Hoje, homem, ontem, mulher e vice-versa. A questão do perdão. Tudo aquilo, tem diversas escalas espíritas, tudo aquilo encontrado facilmente na codificação espírita, tá? Então, meus amigos, entre trancos e barrancos, eu fiz a live hoje, né, com problema de conexão, problema de rede, problema de tecnologia. Respondi a algumas perguntas que foram feitas, tá? As perguntas sobre a pandemia, visão espiritual da pandemia, os exemplos que nós temos, né? Kardec, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, enfrentamento a pandemias, como eles procederam. A questão do suicídio por Covid, né? Essa pessoa que padece, que falece, desencarna por Covid, ele é considerado suicida. Explicamos isso.
Falei sobre as instituições que fecharam ou ficaram abertas durante a pandemia. Falei sobre o movimento espírita brasileiro, falei só um pouquinho, só um pouquinho, só para provocar mesmo, que esse é o meu jeitão, né, de querer algo melhor, né, para mim, para os que estão comigo, para os que estão à minha volta, algo realmente que seja produtivo, sabe? A questão dos gurus, o endeusamento, né, o endeusamento a Chico Xavier é um problema, não acrescenta a ninguém. E falei um pouquinho sobre as falhas as falhas eventuais, né, na obra de André Luiz, que são perguntas aqui que me dirigiram ao longo desse tempo. Não tenho previsão de fazer outra live, tá? Eu repito, eu só fiz essa live para tentar condensar num único momento algumas perguntas que me dirigiram. São 432 perguntas. Porque eu estou sem tempo para gravar por questões profissionais, tá? Então eu estou até dando uma satisfação aí ao pessoal. Eu espero que esse material ele fique guardado, certo? E mandaram aqui agora uma para a página sobre o reiki. Vamos ver aqui. Deixa eu fechar o Face. Beleza. Bom, é aquilo. O reiki é uma técnica oriental surgida por um mestre japonês, tá? Que fala de manipulação energética. Eu tenho um episódio falando sobre isso. Tá bom, Cláudia? Quando a gente fala em manipulação energética, através de símbolos. A Umbanda faz isso, tá? Shokurei, Shokurei, Shokurei é um símbolo, é o primeiro símbolo reikiano, certo? E por que eu falo que num primeiro momento não há espaço do reiki numa casa espírita com comprometimento à codificação espírita? Porque ali a gente já tem o passe. O passe em si já é fonte de algumas polêmicas, dele ser só imposição de mãos, dele ser transversal, dele ser longitudinal, do passe de sopro. Existem várias técnicas de passe muito boas. André Luiz nos apresenta algumas dessas técnicas, como o passe de sopro, nesse livrinho incrível que a gente está estudando no nosso grupo aqui, né, Os Mensageiros. A gente está refazendo agora a coleção André Luiz, comparando com várias outras obras. Beleza? O grupo de estudo espírita Fé em Alvorada, que cedeu espaço para a gente estar hoje aqui, tá? Então, falando do reiki, a gente já tem outras técnicas de manipulação, certo? Manipulação energética, manipulação magnética. E quando a gente introduz algo novo, algumas pessoas elas tendem a ficar com o novo e abandonar o velho. A gente sabe que para ministrar um passe com a ótica espírita, a gente precisa ter uma série de conhecimentos, sobretudo da boa vontade. Conhecimentos do evangelho, de desejar o bem, ficar em prece, ficar conectado com o alto. O reiki a gente aprende de outras formas de manipulação energética. Então, é por isso que eu não recomendo. Mas se uma instituição tem e faz bem e atende ao público, continue fazendo, tá? Mas é algo que eu não pratico na minha vivência e eu não recomendo por essa razão. A gente já tem técnicas dirigidas à codificação. Estamos no momento de codificação, no momento de espiritismo, certo? E uma outra consideração que eu falei aqui, que eu já recebi um retorno, o senhor falou, não deu nome, o senhor falou que muitas casas de Umbanda estão praticando espiritismo. Ih, ó, polêmica. Não sei se a Marisa tá aí. A Marisa, a Rosemary, Lindomar, né? Maísia. Não sei se elas estão assistindo aí. O senhor falou que algumas casas de Umbanda estão praticando espiritismo com mais ênfase que muitas casas tradicionais kardecistas. Pode explicar? Claro! E com gosto, isso é algo que eu gosto muito também. Eu entendo o espiritismo como uma ciência e uma filosofia, né? Como filosofia, ela pode se inserir em práticas religiosas quaisquer. Muitos católicos praticantes conhecem a codificação espírita.
leram o Livro dos Espíritos, o Evangelho, etc. A Umbanda é uma religião brasileira. Brasileira. Alguns falam que ela é afro-brasileira, né? Mas no meu entender, e eu exploro isso na minha bibliografia, ela é brasileira. Tem até um documentário falando sobre isso, né? Quando eu disse que muitas casas de Umbanda estão praticando mais espiritismo, mais doutrina espírita do que muitas casas tradicionais, é por conta de inserções que algumas casas tradicionais têm sofrido de fontes que não são doutrinárias. Quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas, lá em 1908, fundou, em termos materiais, a Umbanda, ó, vamos começar a Umbanda. Ele instituiu que o umbandista devesse estudar a codificação espírita. Está no Estatuto da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade até hoje. Até hoje está lá. O cara tem que estudar. Certo? E foi por isso que ai, meu Deus, agora... Isso aqui é legal. Tá no nosso livro aqui, ó. E foi por isso que em 1950, o formador diz, abre aspas, todo umbandista é espírita, porque aceita a manifestação dos espíritos, mas nem todo espírita é umbandista, porque nem todo espírita aceita as práticas de Umbanda. Beleza? Aí vai prosseguir, tá? Assim não diz, aí já é Manuel falando, assim não vemos motivo para nos escandalizarmos com as linhas de Umbanda, e sim um imperativo de trabalho, de cooperação, de maior entendimento e maior manifestação de amor de nossa parte. Aí tem aqui o espiritismo, é simbolicamente como a escada de Jacó, em cujos degraus da ascensão à grande verdade há lugar para todos os adeptos de boa vontade, levando-lhe luz às que já assimilaram através das obras de Kardec e das que lhe são subsidiárias. Revista Reformador. Na época, Umbanda era espiritismo. Está escrito aqui, claro que tem fragmentos inteiros, tem o link, está bem pontuado. E depois, em 78, a FEB muda, 25 anos depois, né? Ela tira isso, tá? Ela fala, Umbanda não tem nada a ver com o espiritismo. Mas voltando à minha fala, o amigo aí que escreveu para mim. Eu posso citar algumas casas aqui que tem na sua programação, já citei a primeira casa de Umbanda, que tem na sua programação, sim, o estudo das obras básicas da codificação espírita. Pai Congo de Cambina e Paracambi, que tem grupo de trabalho, vários grupos de estudo, por exemplo, segunda-feira com a mãe Luciana, André Luiz. Nós temos às quartas-feiras as palestras doutrinárias todas embasadas, todas, palestras públicas, né, antes do atendimento com as entidades, todas embasadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Quinta-feira, antes da palestra doutrinária pública e da desobsessão, a pessoa tem um grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu sou um dos instrutores. E aí depois tem a palestra pública também retirada da codificação espírita. Nós temos um grupo do Livro dos Médiuns, né? E isso falando do Pai Congo. Na cabana de Pai Tomé, que é comandada pela minha querida Marisa Costa, lá em Mesquita. Mesquita não, Nova Iguaçu. Eu nunca sei onde começa a Mesquita e termina Nova Iguaçu ali. Cabana do Pai Tomé. Um grande amigo ele, sabe? Pai Tomé é um amigão meu. E ele sabe disso. Lá também tem os grupos de estudo de formação doutrinária, sabe? O Cantinho da Esperança, que esse eu sei que é em Mesquita, com a Lindomar, mãe Lindomar, ela ainda é dirigente, no momento até onde eu sei, ela é do Antenor, que é uma casa antiquíssima, espírita, ela também é dirigente do Cantinho da Esperança com a vovó baiana, também tem a sua formação doutrinária com Kardec mesmo. Nós temos a tenda São João Batista em Morro Azul, Paulo de Fronten, com a mãe Luciana, que ela vem de lá, né? Também tem a sua formação. Isso para ilustrar alguns exemplos. Tem a Rosemary, lá no Rio de Janeiro, a querida Rosemary, com a tenda de Umbanda Cabocla Jurema da Praia. Me perdoe, Rose, se eu errei. Também tem, já fiz palestra lá, já fiz palestra nos lugares todos. E são lugares incríveis e que jogam o conteúdo no coração do seu adepto, conteúdo doutrinário, de uma forma prática, sem palavrório difícil, de uma forma realista, e assim tem conduzido almas. Tá, mas tem casa de Umbanda que não tem isso, que não gosta de Kardec. Tudo bem, mas tem casa de Kardec que Kardec está saindo fora também.
Entendeu? Então a gente são propostas, e são propostas moralizadoras, são propostas bem sedimentadas. Eu só trouxe alguns exemplos, eu poderia falar de muitos outros, que aí eu ficaria o resto do dia dando o nome de casa aqui, né? E elas estão trabalhando como conseguem com a pandemia, com seus grupos de médiuns estudando em casa, fazendo as suas vibrações, né? Tem um grupo na Universidade Rural aqui do lado de mim, que toda terça-feira eles se reúnem nas suas casas para fazer irradiação no Reiki. Eles fazem o reiki lá, o chokure enorme, e destina aos hospitais aqui da região, na mentalização. Então é por isso, amigo, que eu falo que muitas casas de Umbanda, o Tupiara também estuda muita codificação, lá na região do Meier, no Lins. Eu conheço essa casa, né, pertinho do meu lar natal, frequentei muito também, né? E a gente vê isso, tá? A Umbanda ela estuda muito o kardecismo. No nosso documentário, Umbanda é assim, né? Umbanda é assim não. Umbanda, seu gesto é amar. Fala-se nisso também, tá? A importância do espiritismo na Umbanda. E temos outro documentário que fala sobre os terríveis Exus, né? Os famigerados Exus, os incompreendidos Exus, chamado documentário assim, Exu é assim, também está no canal no YouTube. Então essas foram as duas perguntas que chegaram agora de bate-pronto, tá? Onde eu apresentei o meu olhar com a minha vivência dentro da codificação. E é isso, tá, pessoal? Foi uma live complicada, nós tivemos vários problemas aqui, mas eu espero ter sido o mais eficaz possível. Não tenho essa prática, embora eu fale, eu faça palestra, dê aula pra caramba, não tenho hábito de me comunicar aqui de forma ao vivo. Não sei nem se tem mais perguntas pelo chat do YouTube que eu não consigo ver. Eu só vi essas duas perguntas de agora, porque eu vi na página do Facebook, tá? Que abriu aqui, beleza? Então eu agradeço imensamente o carinho, a atenção de todos. Vai ficar guardado aí esse monte de coisa que eu falei, tá bom? E vamos todos seguir os protocolos da ciência. Vamos lembrar que Jesus ele se manifesta também, os seus auxiliares, os seus falangeiros espirituais, os seus emissários, eles se manifestam através dos médicos, dos cientistas, tá? E vamos lembrar daquilo que eu falei, se a pessoa do suicídio e a Covid, tá? Eu falei logo no início, quem morre de Covid aí, tá? Não vamos dar asa à cobra, vamos nos cuidar, que em breve o reencontro ele não será só televisivo, ele será reencontro físico mesmo, com um abraço, com churrasco, tem muito churrasco marcado aí, muito churrasco marcado, e para mim tem que ser refrigerante, né? E vamos tocando o barco com alegria, esperança, trabalho no bem e, claro, pensando quem nós somos e quem nós devemos ser. Brigadão, hein? Valeu. Encerro aqui.